Bom, o objetivo neste vídeo é que nós resolvamos o seguinte desafio. Temos aqui um quadrado ABCD, né? Temos essa diagonal AC aqui, que está dividida em três segmentos, certo? O segmento AP, o segmento PQ e o segmento QC. O segmento AP tem medida A e o segmento QC tem medida B. O objetivo é encontrar a razão A sobre B, dado que este ponto M que encontra-se sobre o lado BC é ponto médio do lado BC. Então nós faremos este desafio exclusivamente com o uso do GeoGebra. Nós vamos construir esta figura, ok? Então, para começar aqui, eu vou clicar aqui na ferramenta ponto, vou colocar um ponto aqui, uma posição qualquer aqui no plano cartesiano, certo? Através desse ponto aqui eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X aqui, tá? Então aqui, ferramentas aqui de reta perpendicular, você tem aqui reta paralela, clica no ponto, clica no eixo X, tá? É a reta paralela. Agora eu preciso da perpendicular pelo ponto A. Então de novo aqui, reta perpendicular, clico nessa reta e clico aqui no ponto A. Então isso aqui vão ser dois lados consecutivos do quadrado, vão estar sobre essas retas aqui. De maneira que, como esse A aqui é livre, eu posso posicioná-lo, por exemplo, na origem do sistema cartesiano, certo? Então eu vou deixar aqui na posição qualquer. E aí é o seguinte, como o nosso quadrado não tem uma medida única, significa que essa medida pode ser qualquer número positivo, né? Então eu vou criar aqui um controle deslizante. Vou chamar esse controle aqui de N, tá? Que vai fornecer a medida do lado do quadrado. Como ela não pode ser negativa, então aqui eu vou escolher o 3 para ser a medida mínima do lado do quadrado e o máximo para ser 50, tá? Vou dar OK. Então esse controle vai fazer a medida do lado do quadrado aqui, tá? Agora como é que eu vou construir o quadrado, sendo que esse A aqui é um dos vértices, né? Eu vou escrever aqui uma reta aqui no campo de entrada aqui, que vai ser a reta y igual a y do ponto A, certo? O A maiúsculo, mais o controle deslizante, mais o N. Eu vou dar aqui Enter. Por que isso funciona? Porque perceba, se eu tenho YA mais N, vai ter exatamente essa variação aqui. Ou seja, se eu marcar aqui o ponto de interseção, ó, essa reta superior, a distância desse ponto A ao ponto B é exatamente N, que no caso aqui é 6,8, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um valor inteiro, digamos aqui o 3, né? Então o que você percebe? Essa distância do A para o B é 3, tanto que se eu arrastar aqui o A para cima do zero, ó, o B vai ficar em cima do 3, então ponto 0, 0 aqui o ponto 0,3, certo? Então essa variação aqui do A para o B, essa distância é exatamente o N aqui, certo? Eu vou tirar aqui os eixos, que eu não vou precisar por enquanto. E agora o que eu tenho que fazer para determinar o outro lado do meu quadrado? Eu tenho que digitar aqui uma reta vertical, que é a reta x igual, de novo, agora o x do ponto A, que em maiúsculo, né? Mais o controle deslizante, né? Mais o n. Isso aqui é uma forma de você fazer o quadrado. Tem várias formas, tá? Isso aqui é uma. Então aqui eu vou marcar os outros pontos de interseção, que vão ser os outros vértices do meu quadrado, tá? Eu vou ocultar aqui essas retas, então vou ocultar essas retas aqui, certo? Aqui outra reta e aqui a outra reta. Pronto. Vou tirar aqui essa malha que eu não vou precisar e aqui eu tenho os vértices do quadrado. Bom, os vértices não estão com os mesmos nomes aqui nas ordens, então aqui eu posso renomear. Aqui vai ser o meu B, Shift B, Enter. Aqui vai ser o A, tá? Um novo nome para ele. Aqui o D e aqui o C, tudo corretinho, né? De acordo com o que está ali na figura do lado direito. O que eu vou fazer agora? Então a gente vai começar a construir o quadrado. Eu vou usar aqui a ferramenta segmento, vou criar aqui o segmento AD, depois o segmento DC. Aqui no B e C aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar dois segmentos, porque para dar essa decoraçãozinha aqui. Então, ó, eu vou fazer primeiro o ponto médio, vou usar ponto médio ou centro, vou clicar no B e no C, vou obter aqui o ponto E, que eu vou renomear para M, que é o ponto médio do segmento BC, certo? Agora eu posso criar dois segmentos aqui, o segmento vai ser o BM,
e outro vai ser o MC. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma formatada aqui na figura. Eu vou clicar com o direito em propriedades. Eu vou tirar o rótulo, né, o nome do objeto. A cor aqui está preto mesmo. O estilo, o tamanho da linha aqui, eu vou colocar tamanho 9. A opacidade do traço no máximo possível. E aqui em decoração, eu vou colocar esses dois risquinhos aqui, né, para ficar parecido com a figura original. Eu posso aproveitar aqui, mover janela de visualização e clicar aqui em copiar estilo visual, clicar em cima do segmento BM e logo em seguida do segmento MC, que ele vai ficar com a mesma formatação, tá? Aqui para o J eu posso ir de novo propriedades, em básico eu posso tirar o rótulo, estilo tamanho 9 para deixar do mesmo tamanho, opacidade do traço em 100. E aí, ó, clico aqui no pincel, segmento CD, clico aqui, tá? Posso já criar também esse segmento aqui da lateral, que é o segmento AB. E de novo usar o pincelzinho aqui, clicar no CD, clicar no M aqui, pronto, ele vai estabelecer os mesmos padrões visuais, tá? O que é interessante a gente observar agora é como construir, né? Porque a gente precisa obter esses segmentos aqui que dividem a diagonal em 3, né? A gente precisa obter o ponto Q e o ponto P. Para determinar o ponto Q é muito fácil. Você tem um segmento aqui que vai do vértice D ao M, né? E quando você traçar outra diagonal aqui, a C, ela já vai determinar aqui na interseção, certo? Ó, interseção de objetos, vai determinar aqui o ponto Q, né? Então, eu posso renomear esse ponto E aqui que ele chamou de E para Q, dar Enter. Aqui eu vou tirar o rótulo, tá? E aqui eu também vou tirar o rótulo do segmento, certo? Então, o ponto Q fica fácil. O que a gente tem que fazer agora? Determinar o ponto P, que é outro ponto sobre a diagonal. Observando que esse ângulo DMP aqui é um ângulo de 45 graus. Então, vamos usar a ferramenta ângulo, só que nós vamos utilizar essa daqui, ó, ângulo com amplitude fixa, tá? Vou clicar no D, no vértice do ângulo que é o M, e aqui já está na caixinha 45 graus e no sentido anti-horário. Se a gente colocar sentido horário, o que vai acontecer? Ó, vai marcar o ângulo para o lado de cá. Eu não quero o ângulo para o lado de cá, eu quero para lá, para a esquerda, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso deletar aqui esse ângulo, da delete. Vou deletar esse D' também. E aí vou lá de novo, ângulo com amplitude fixa, clico aqui no D, no M e na caixinha sentido anti-horário dou aqui OK. Pronto. Então o que você percebe? Que ele criou aqui um ponto D' aqui em cima e a distância do M para o D e do M para o D' é a mesma. Vamos fazer só um segmento aqui para mostrar para vocês, tá? Essa distância aqui, vamos olhar aqui a distância aqui na janela de álgebra, tá? Ó, esse último segmento que eu criei, 6,48, tem o mesmo tamanho aqui do segmento P, que é o DM, 6,48 também, tá? Mas o que é importante é o seguinte, eu vou deletar aqui o segmento, é que a reta que passa pelo M e pelo D', ela determina na diagonal exatamente esse ponto P aqui que a gente está interessado. Se você utilizar a ferramenta de semi-reta aqui, ó, já funciona. A semi-reta que tem origem no M e passa no D', vai determinar sobre a diagonal aqui quando eu marcar a interseção o meu ponto P, tá? Vou renomear aqui ele para ponto P. Então eu vou dar OK. Então com isso aqui eu vou ocultar essa semi-reta, tá certo? Eu vou ocultar ela aqui, vou ocultar esse ponto D' que eu não preciso dele. E aí, ó, eu já determinei aqui o P e o Q, né? Esse segmento aqui eu vou ocultar ele também. E agora eu vou criar aqui um segmento que vai ser o segmento de medida A, que é o AP. Vou criar o segmento de medida B, que é o QC, ou CQ. Vou renomear eles aqui para A mesmo, A minúsculo, tá? Vai ficar igual a figura. E aqui vai ser o B minúsculo. OK. E aqui o PQ eu vou fazer ele também e vou procurar seguir o mesmo estilo que está na figura do lado direito. Então clico com o direito, vou em propriedades, vou tirar aqui o rótulo, estilo vou colocar mesmo tamanho 9 aqui, opacidade do traço, e aqui em estilo eu vou colocar pontilhado, tá? Ele vai aparecer pontilhadozinho do jeito que está aqui. O A eu vou seguir aqui o tamanho 9, opacidade do traço em 100 e na cor vou colocar vermelho.
Vou usar aqui o pincel novamente, que é mais prático. Vou copiar esse estilo visual aqui para o B. Pronto, tá aí, certo? O que interessa a gente fazer agora? Eu vou completar aqui a figura, né, fazendo o segmento MP aqui, tá? Então isso completa a figura. Vou seguir aqui o estilo visual dos outros que estão aqui na lateral, certo? Do quadrado. Então tenho aqui a construção, né, feita. Aqui nas propriedades do ângulo eu posso colocar aqui o rótulo para ser só o valor, que vai ser a medida em graus, né? Ele vai exibir só 45 graus agora. E aí o que interessa para nós é determinar a razão entre A e B, né? A sobre B. Então perceba que os valores do A e B estão aqui, ó, certo? Na janela de álgebra. E que conforme eu variar o tamanho do lado do meu quadrado, certo? Estas medidas aqui do A e do B também vão variar. Porém, né, embora variem, a razão entre essas medidas é uma constante, tá certo? Então aqui na entrada eu vou colocar aqui A sobre B. Eu vou dar Enter. Então você percebe que na última linha da janela de álgebra aparece esse C aqui, que é 0,75, que é exatamente o valor da razão de A sobre B, né? Que dá 3/4, né? Se eu utilizar aqui um comando na entrada formato corpo quadrático em texto número. Que número? Número C. Vou dar um Enter. Ele cria aqui um texto, ó, na janela de visualização, que é exatamente o valor aqui dessa razão A sobre B, que é o C aqui, que dá 0,75. Então essa razão sempre é constante e igual a 3/4, tá certo? Para qualquer valor aqui do lado do quadrado, essa razão entre o segmento AP e o segmento QC sempre dá 3/4, tá certo? No mais, se você quiser deixar a figura mais parecida com essa daqui, você pode fazer uma alteração aqui da cor dos segmentos, colocar em azul, né? E aí copiar o estilo visual daqui para cá, e aí você vai fazendo essas alterações, né? Certo? Se eu clicar aqui, ele vai tirar os dois risquinhos, né? Então, para fazer isso eu teria que voltar lá nas propriedades e colocar de novo os dois risquinhos lá no estilo, certo? Do segmento. Então isso aqui já serve para o nosso propósito. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.